Em junho de 1974, Moçambique e Angola estão praticamente sem governo e mergulham no caos. Mário Soares esforça-se por conseguir um cessar-fogo em África, mas em vão. Está maniatado pela política de descolonização de Spínola, que se recusa a negociar a independência das colónias sem um referendo. A coordenadora do MFA discorda. Spínola sofre a primeira derrota política com a queda do governo de Palma Carlos. Vasco Gonçalves é o novo primeiro-ministro e Melo Antunes entra para o governo. Em Angola e Moçambique há novos governadores e novos governos provisórios que não conseguem governar. A contestação alastrou, generalizou-se. O preço dos produtos de primeira necessidade sobe mais de 50%. Multiplicam-se as greves fomentadas por todos, negros e brancos. Isto apesar de, já em julho, a Frelimo, alarmada com o caos económico que se instala no país, avisar que está contra essa onda de greves. Poucos lhe dão ouvidos. A luta contra o referendo defendido por Spínola e o seu governo lança os frelimistas numa agitação febril. Havia aquela controvérsia de ideias que surgiram depois de 25 de Abril, autonomia, não autonomia, referendo, não referendo, a Frelimo não combateu em todo o território, portanto tem que haver referendo para saber se querem ou não querem, essas coisas todas. E nós queríamos um referendo em Moçambique para legitimar esse referendo durante as várias fases da negociação. Foi admitido que pudesse ser durante o período de transição, que não tivesse que ser ainda sob total administração portuguesa, o que a Frelimo não queria. Aliados à Frelimo estão os democratas de Moçambique e muitos estudantes da universidade. Antes do 25 de Abril, a Associação Académica tinha sido fechada e os principais dirigentes mandados para a tropa. A queda do regime ressuscita toda a atividade política universitária. Mas aí havia grupos maoístas, outros leninistas. Os universitários eram acadêmicos, tinham as suas opções por aqui e por ali. Uns apareciam com o livro de Mao Tse-tung, outros apareciam com o Capital e todos queriam a independência. Claro que não era a maioria, talvez, dos estudantes universitários da altura, mas ainda era uma massa de estudantes bastante importante, que nos apoiava. Éramos realmente muitos. Mas nem só os universitários se envolvem. Também os estudantes do ensino secundário entram na reivindicação da independência. É o caso de Ana Magaia, hoje atriz. Fazíamos grandes saraus de poesia e grandes peças de teatro. E foi mais ou menos através da arte que nós manifestamos a nossa maneira de estar perante o que estava a acontecer no nosso país. Em Portugal, a pressão aumenta. Da Guiné, Angola e Moçambique chegam ao governo moções dos núcleos do MFA exigindo a negociação imediata com os movimentos da guerrilha. Pressões, ultimatos, vieram ultimatos de toda a parte, de São Tomé e Príncipe, de Cabo Verde, de toda a parte, apesar de não ter havido guerra, como sabe. Era o estado de espírito da época, quer dizer, houve uma contaminação psicológica, digamos assim, de colónia para colónia, no sentido da exigência de uma libertação e de uma independência imediata. Não? Depois também aqui havia o estado de espírito correspondente, nem mais um soldado para o ultramar, queremos os nossos filhos amanhã. Em meados de julho viemos a tomar em uma posição que era ou as negociações se iniciavam de facto com a Frelimo, ou nós prevíamos que pudesse haver uma situação muito complicada em termos militares, em termos das Forças Armadas, inclusivamente uma entrega quase sistemática, não é? As várias unidades que estavam isoladas poderem entregar à Frelimo ou poderem ser de alguma maneira molestadas, portanto a situação militar se tornar incontrolável. Não é? Nós tivemos que fazer sentir isto bem a Lisboa. E houve assim um certo perigo. Nós, pelo menos, tivemos assim um bocado de medo de não houvesse para ali qualquer dissabor gravíssimo que então enxerga. Isto para mim era uma desonra total, se tivesse havido.
Não, largarem aquilo da mão e ir-se embora, retirarem, ou entregarem, qualquer coisa assim desse jeito. Isso levou-nos a ter que fazer inúmeros contactos locais, portanto, deslocações que nós fizemos aos lugares onde as tropas estavam estacionadas, para garantirmos de que o processo era irreversível e queria conduzir às conversações com a Frelimo. E, em segundo lugar, procurar que eles mantivessem, que todas as tropas mantivessem minimamente a sua capacidade de funcionamento e de utilização. Em fins de julho, Spínola anuncia a lei que garante a independência das colónias e a negociação com os movimentos de libertação. É o momento do Presidente da República reiterar solenemente o reconhecimento do direito dos povos dos territórios ultramarinos portugueses à autodeterminação, incluindo o imediato reconhecimento do seu direito à independência. Eu disse, mas então eu sou o Ministro da Coordenação Interterritorial, o Ministro para o Ultramar, digamos assim, e sou o último a saber como os maridos enganados. Eu tenho defendido isto e agora vejo isto consagrado em lei sem eu saber de nada. E vou para Belém, disparei para Belém e pedi a minha demissão ao Presidente da República. Ora, ele disse-me assim, mas eu não assinei essa lei. O Sr. Presidente não assinou essa lei, mas ela está publicada no Diário do Governo. Dou-lhe a minha palavra de honra, que não assinei essa lei. Não tenho que dar a palavra de honra, eu acredito, vamos mandar vir o dossiê da imprensa e vamos saber o que é que se passou. De facto, veio o dossiê e a lei não estava assinada pelo Presidente da República. A lei está insuficiente, disse-lhe eu. Primeiro é preciso publicá-la outra vez com a sua assinatura. Em segundo lugar, ela precisa de um segundo artigo, precisa de alguns toques. A Lei 774 vem na sequência da formação do governo de Vasconcelos e da derrota política de Spínola, sobretudo no Conselho de Estado. Este desaire deixa o Presidente da República politicamente muito fragilizado. Em público, o general assume entusiasticamente a nova lei, mas não está convencido. O anúncio de Spínola é muito bem recebido em Portugal. Ouviram as declarações do general Spínola? Ouvi, sim. O que pensa? Eu penso bem que está certo. Acho bem que se dê independência àquelas colónias. Das declarações do general Spínola? Tenho imensa pena, mas não li. Mas amanhã dou-lhe uma resposta. Acho que estão no seu direito de ter independência, não é? Acho bem. A independência já de ser amanhã, que seja já hoje. Desde o momento que os povos concordem, acho que sim. Qual é a sua opinião, senhor? Eu não ouvi nem li nada. E não leu o jornal? Não li. Não ouviu falar? Nada. Não ouvi falar, mas não ouvi falar. E o que é que pensa disso? Não ouvi nada. Não ouvi nem li nada hoje. Concorrente as declarações do general Spínola sobre o reconhecimento do direito à independência? Sim, estamos satisfeitíssimos porque o meu marido vai na terça-feira para Moçambique, ele é da Força Aérea e realmente eu estou satisfeitíssima, vim agora de comemorar realmente porque estou à espera dele de volta daqui a um mês, 2. Em julho de 74, a guerrilha já se infiltrou profundamente no centro de Moçambique. Um destacamento da Frelimo, bem enquadrado, entra na Zambésia e estabelece uma base em Mongua, perto de Milange. Paulina Mateus é a comissária política desse destacamento, com mais de 100 homens. A primeira preocupação é fazer várias reuniões explicando às populações e mobilizando aos jovens para incorporar na frente de libertação. E menos de um mês nós já tínhamos 500 homens na fronteira e esses homens, alguns foram treinados em Natingwe, os outros foram treinados em Chipata, numa das províncias da Zâmbia. São esses que foram formados polícias e soldados que asseguraram a independência nacional aqui em Moçambique. Em fins de julho de 74, os soldados portugueses procuram a todo custo chegar ao diálogo com os guerrilheiros, mesmo antes do cessar-fogo oficial. Um dos primeiros contactos acontece em Tete, no centro de Moçambique. Parem. Então, boa tarde. Boa tarde. O senhor quem é? Eu, Pinto Froze. Da onde? Daqui moçambicano. Da Frelimo? Da Frelimo. Vai, manda andar, né?
What is your name? Sando Kiwata. Are you from Frelimo? I am from Frelimo. What are you, a soldier or a chief? Or... I am a commandant. You're commandant. You got a group. I'm commandant of sabotage. Commandant of sabotage. You work on this area of Tet? I am o etapa de destacamento. Eight? Etapa de destacamento in Tet. Tet, the 8th zone in Tet. Yes. I see. And what are you doing here? When did you come here? We came here on Sunday. On Sunday. Because it's peace, it's finished the war. The war is not yet. It's not yet finished. Yeah, only we have stopped fighting because of need to talk to each other with the governo português. Outra zona de aproximação é na província da Zambésia, onde está Paulina Mateus. Os militares portugueses pedem a populares que levem uma carta aos guerrilheiros para marcarem um encontro. Os guerrilheiros hesitam. É que a direção da Frelimo finge ignorar e até proíbe contactos. Nós tínhamos todo o cuidado, porque tínhamos orientações da nossa direção que nós não podíamos fazer nenhum contacto com a tropa ou com qualquer entidade no interior, porque isso tinha acontecido em Tete e o Camargo Presidente tomou medidas. Desde fins de junho que o exército português está a retirar do interior e a concentrar-se nas zonas urbanas. O comando, já sem apoio da PIDE, não tem informações e teme que a guerrilha explore militarmente essa retirada. Fomenta, portanto, os contactos informais entre soldados e guerrilheiros. A gente não tem origem de informações, a gente não tem uma fonte de informação, então para o inimigo não andar completamente à solta, vamos nos tornar amigos do inimigo, quer dizer, vamos ver se nos entendemos com eles, conversamos com eles. Para, estando nós juntos, pode ser que a gente consiga não ser surpreendidos por muitas coisas e tal. Era um bocadinho utópico, mas olha que resultou. Resultou e resultou bastante bem. Mas nós arriscamos porque a carta, quando veio, também estava a nos dizer que queria entregar-nos a chave do material do quartel de Milange e que eles, normalmente, nessa altura, as sentinelas deles nos quartéis paravam e tinha só uma bandeira branca na mão. Então, nós fizemos a questão de recebê-lo a eles numa distância de 3 horas de tempo com a nossa base. Recebemos a eles, eles vieram terem conosco e falamos com eles. Eles disseram que nós deveríamos garantir o mato e nós impusemos eles também que deveriam garantir a cidade. Na realidade, tanto o comando português como o da Frelimo aproveitam a boa vontade da aproximação dos militares de ambos os lados, desde que essa aproximação lhes seja favorável. A nossa ação era mais para a mobilização da própria tropa colonial portuguesa, para estar contra a própria máquina colonial, estar a favor do 25 de abril e a favor da independência. A tropa veio nos buscar, fomos para Milange, eu em pessoa dirigi o comício com a população e com a tropa colonial que lá estava, explicamos os objetivos da nossa luta. Samora Machel acaba por elogiar a iniciativa, mas toda a trégua é ensombrada quando os guerrilheiros tomam o quartel de Namatil, ou Omar, junto ao rio Rovuma, já no dia 1 de agosto. São aprisionados 140 militares do exército português. Diz a Frelimo que este ataque esteve para ser feito no próprio dia 25 de abril. Fomos atacar no dia 1 de agosto, atacamos o posto do mar, na Matilde, e fizemos a prisão de mais de 40 soldados portugueses, sem disparo. Mas foram mais de 140. Sim. Não, esses eram soldados brancos, desculpa a expressão, eram brancos, e o resto eram moçambicanos. Em consequência, eles estavam cercados, com o megafone foi dada a ordem para se renderem, eles responderam imediatamente que sim e correram para a pista, perguntaram para onde deviam ir, disseram venham para a pista de aviação e eles vieram para a pista de aviação e renderam-se nesse momento. Na realidade, os guerrilheiros apelam a que a guarnição saia sem resistir. Garantem-lhe que a guerra já acabou e, de facto, a própria Rádio Moçambique, no seu noticiário, dá conta da confraternização por todo o lado entre militares portugueses e guerrilheiros.
Com a captura de Omar Namatil, a Frelimo consegue mais um trunfo nas negociações com Portugal dias depois. Nessa altura, Jorge Jardim, fugido de Portugal e de uma ordem de prisão do general Costa Gomes, movimenta-se nos países vizinhos de Moçambique. Tem uma estratégia que poucos entendem. A certa altura, começam a chegar ao quartel-general de Nampula informações dispersas e diversas de que o nosso engenheiro Jorge Jardim preparava uma força para invadir Moçambique pela Zambésia. Se isto fosse verdade, se isto se confirmar, era muitíssimo grave, porque nós já estávamos na remodelação do dispositivo, isto é, nós já estávamos a tirar as forças mais afastadas e a recolhê-las das cidades para depois evacuar por mar ou por avião para a metrópole, quer a norte do Zambésia, quer a sul do Zambésia. Se o Jardim fizesse ali qualquer tentativa de ação sobre a Zambésia, como sabe, cortava-nos a coisa ao meio. E ficávamos com uma dificuldade enorme de movimentar e de coordenar estes Exatamente. Sousa Menezes consegue um encontro com Jorge Jardim a meio do lago de Nhaça, a bordo de uma lancha da Marinha Portuguesa. Conclui que Jardim não tem qualquer plano agressivo e que até deseja voltar a Moçambique. Em primeiro lugar, o engenheiro Jardim continuava a ser um grande apaixonado por Moçambique, considerava a sua terra, a sua segunda terra, se quisermos a sua segunda pátria. Em segundo lugar, queria regressar a Moçambique. E em terceiro lugar, estou convencido que queria regressar a Moçambique pela mão da própria Frelimo. Tudo indica que Jorge Jardim tinha de facto um projeto que passava pela partilha do poder com a Frelimo. Só que a Frelimo teria de ser expurgada da sua ala radical, nem que isso tivesse de ser feito por golpe militar. No seu livro Moçambique, Terra Queimada, publicado em 77, o próprio Jorge Jardim refere um plano de emergência que envolveria a ação militar. Álvaro Récio era um dos homens de confiança de Jardim e, muitas vezes, seu mensageiro. Limitaram-me a fazer algumas atualizações do planeamento que estabelecera antes do 25 de Abril. Dispunha de ligações, fidelidades a toda a prova e de meios operacionais que me consentiam, se hipoteticamente necessário, imobilizar as unidades portuguesas que tentassem reagir. Para isso, porém, era necessário receber as tropas da Frelimo triunfalmente nas cidades, fazendo-as abandonar os seus dispositivos no mato e entorpecendo a guerrilha no convívio com as populações em que se deixariam envolver. Em campo aberto ou em luta urbana, as forças da Frelimo pouco valiam, sendo provável que se dividissem. Eu estou absolutamente ciente que existia um plano de emergência. O Jardim escreveu cartas, mandou mensagens para garantir a ordem com as tropas que estavam estacionadas em Moçambique, cujos líderes, em determinadas armas, eram favoráveis à entrada da Frelimo, mas não deixar a Frelimo ser conduzida, não deixasse que a Frelimo fosse conduzida por, digamos, por um partido comunista, como depois veio a acontecer. Ora bem, o engenheiro Jardim tinha, de facto, um plano de emergência para que isso não acontecesse. Em agosto, Moçambique está ingovernável. O governador Soares de Melo demite, mas uma parte do governo provisório continua. O advogado Sérgio Espadas mantém-se como ministro da Justiça. Descobre então que o novo sistema judicial português não se coaduna com o conceito de justiça dos guerrilheiros já instalados no território. A Frelimo, provavelmente para que não caísse sobre si o rótulo de que eram eles que estavam a provocar os saques e os incêndios e a distribuição de bens materiais pelo país, passou a fazer polícia. E quando encontrava saqueadores, quando encontrava autores de fogos postos, pegavam neles e entregavam-nos às autoridades administrativas. As autoridades administrativas levavam esses detidos à presença dos tribunais. Simplesmente, na lógica do Código de Processo Penal português, que já estava então em vigor em Moçambique, que tinha sido um erro pôr em vigor, era no sentido de haver o menos possível prisões preventivas. De modo que, nesta lógica, os presos eram presentes ao juiz e o juiz mandava-os embora com termo de identidade. E começou a acontecer que os mesmos
os mesmos soldados da Frelimo que tinham apreendido e apresentado o preso, os encontravam de novo na rua. E então começaram a fazer justiça por suas mãos. Encostavam-nos a uma árvore e fuzilavam-nos. Sérgio Espadas dá uma volta por Moçambique e recomenda aos procuradores da República que utilizem um subterfúgio legal. Quando aparecessem casos desses, os indiciassem por crimes contra a segurança do Estado, que de alguma maneira até eram. E porquê? Porque esses crimes estavam sujeitos à jurisdição do Tribunal Territorial Militar, onde não havia cauções, de modo que não eram postos em liberdade. Na cidade da Beira, os principais opositores moçambicanos tentam ganhar força, unindo-se no Partido da Convenção Nacional. O PCN é dirigido por alguns famosos dissidentes da Frelimo, como Urias Simango, que chegou a vice-presidente. Que não seja comprometido o futuro de Moçambique em acordo negociado e firmado entre o governo de Lisboa e qualquer organização ou grupo político, com a exclusão dos outros, porque a nenhuma organização se pode atribuir a legitimidade da representação exclusiva do povo moçambicano sem passar à prova do processo democrático. Este é um dos últimos combates de Simango, aqui fotografado com Che Guevara, como será também de Joana Simeão, acusada de estar comprometida com o regime colonial. O GUMO era uma associação cívica que nasceu durante o regime, como a SEDES também era. Porque é que agora vocês querem realmente julgar GUMO, obra do marcelismo, e SEDES não? Quando foi... Deixa-me falar. Quando foi Joana Simeão já não terá muito mais tempo para falar. Quem não pode estar nesta reunião do Partido da Convenção Nacional é o padre Mateus Guenger, hospitalizado na Beira, em consequência de uma agressão de adversários políticos. É também dissidente da Frelimo. Os próprios soldados da Frelimo, o povo, precisava de uma reforma na liderança, mas o Nyerere é que sustentava aquilo. Toda a corrupção não é devido unicamente aos líderes, mas por conta do Nyerere, que tinha o interesse particular. Por isso não consentiu em que na Frelimo houvesse reforma, porque seria prejuízo para ele. A carreira política do padre Guenger também está a chegar ao fim, tragicamente. Os colonos ultras sabem que lutam contra o tempo. Com a ajuda do banqueiro António Chambalimau, conseguem ser recebidos no Bussaco, pelo homem no qual depositam as últimas esperanças, Spínola. Tentam convencê-lo a ir a Moçambique. Se ele fosse a Moçambique, com certeza, com o prestígio dele, ele poderia travar a ação nefasta que estava a haver em Moçambique, quer do MFA, quer de outras forças, e que as coisas podiam ser conduzidas de outra maneira, porque o próprio programa do MFA, no seu articulado, falava em autodeterminação, não falava em entrega do território. Trata-se, de facto, de levar o Presidente da República a mobilizar em Moçambique alguns oficiais superiores que coloquem o exército do seu lado contra o MFA, modificando o rumo da descolonização. Ficou pensativo, disse que ia pensar. Vão esperar até ao último momento pela intervenção salvadora de Spínola. Enquanto esperam, tentam garantir apoios na Rodésia e na África do Sul. Nesse momento, o primeiro-ministro Baltasar Foster faz a declaração que a África do Sul não tem que se pronunciar sobre os regimes dos países que o rodeiam e que o que ela quer é que haja ordem e boas relações. Por consequência, dá uma recusa, dá um não categórico à intervenção em Moçambique. A polícia política da Bosse, com quem também eu contactei, eu e o Arlindo Malosso, ofereceu-nos dinheiro para nós conseguirmos, junto do Pedro Mondlane, que foi outra figura política que apareceu em Lourenço Marques, para que o sul do Save, principalmente Lourenço Marques e o Porto, ficassem dependentes da África do Sul. Eu disse, não, nós não somos nenhuma agência de propriedades, nós não estamos interessados em entrar nesses negócios. O FICO tenta também o apoio da vizinha Rodésia de Ian Smith.
Fomos conduzidos a uma sala do Parlamento onde falámos com vários deputados rhodesianos, principalmente com o senhor Dr. Barro. Dissemos a nossa ideia e eles puseram-nos este problema. Precisava do corredor da Beira, mas com aspecto territorial. Não era um corredor da Beira com aspecto económico. O Fico está convencido de que Spínola vai a Moçambique salvar a situação. Mas o general tem agora muito menos força. Aceita mesmo que Melo Antunes vá confidencialmente em 30 de julho negociar com a Frelimo a Dar es Salaam. Spínola até sugere um protocolo secreto no qual a Frelimo seria reconhecida como única interlocutora nas negociações para a independência. A 17 de agosto há um segundo encontro já público na capital da Tanzânia, em que além de Melo Antunes estão Mário Soares e Almeida Santos. Foi precedida de uma ida do Melo Antunes ao encontro do Samora Machel, segundo o general Spínola, sem autorização e conhecimento dele, segundo o Melo Antunes, com conhecimento do general Spínola. Nunca tirei isso ao limpo, para lhe ser franco. Mas a verdade é que quando fomos para Dar es Salaam primeiro e Lusaka depois, o essencial estava negociado. Quer dizer, o abandono de uma consulta popular estava consagrado. Devo dizer que nunca consideraria possível, porque depois de não ter havido na Guiné, não era possível ir para Moçambique, onde a situação tinha algum paralelismo. No interior de Moçambique, o exército português sente que o principal está decidido. Marcelino Alves comanda um grupo especial paraquedista em Tete, mas é deslocado para os arredores da Beira. E em agosto recebo ordens para preparar um acampamento onde os comandantes da Frelimo... Em agosto. Onde os comandantes da Frelimo iriam ficar. Em agosto de 74, tudo na capital moçambicana parece estar como antes. Na realidade, tudo mudou. Mãos desconhecidas fazem detonar granadas. Tentam atemorizar democratas de Moçambique e frelimistas. Há ataques aos jornais que se colaram ao partido de Samora Machel. Este atentado parece estar relacionado com, digamos, a nova orientação do Notícias, que passou a ser nitidamente pela independência e apoiando claramente os princípios da Frelimo. O mesmo acontece, aliás, com o jornal vespertino Tribuna, que também é impresso nas instalações e na tipografia do jornal do Notícias de Lourenço Marques. Pois eu penso que não pode ver-se qualquer ligação com qualquer grupo reacionário importante, senão com pequenos grupos de irresponsáveis que procuram semear o pânico, a agonia e a incerteza, pensando talvez que possam obstar a um fenómeno que é irreversível. Chega-se num ápice a princípios de setembro e às vésperas das negociações finais de Lusaka entre Portugal e a Frelimo. Há uma multidão em vigília permanente no grande estádio da capital. E se escolheu o estádio da Machava para fazer-se uma vela permanente. 3 dias a cantar e nos revolucionários, a reivindicar. Só sairíamos dali depois da assinatura do acordo. Todas as atenções estão no estádio da Machava, onde se concentram em comício permanente da Frelimo mais de 30 mil pessoas. Em Nampula, o comandante-chefe e o chefe de Estado-Maior do Exército Português, só na noite de 4 de setembro, são informados de que as conversações começam no dia seguinte. Enviam urgentemente a Lusaka um oficial do seu Estado-Maior. Você vai e leva 3 missões fundamentais. A primeira é que não se pode assinar aqui qualquer acordo em prazos e em tempos sem nós em Nampula sermos ouvidos. E para já, se pensam coisa de paz, é preciso 9 a 12 meses para ter tempo de recolher os dispositivos e sairmos para a metrópole com toda a empresa. Em segundo lugar, você forçará os políticos, entendendo-se ou não se entendendo, cedendo ou não cedendo, chegar a uma solução, pelo menos de cessar fogo aqui em Moçambique. Já estava pronto. Aquilo foi um ato formal, digamos, da assinatura do acordo. Praticamente só falta discutir o tempo que durará a transição
e a constituição do Executivo de portugueses e moçambicanos que vai governar até ao dia da independência. Portugal quer uma transição longa. A Frelimo pretende que seja o mais curta possível. Em abril de 1975 havia eleições em Portugal e nós não estávamos muito certos quem sairia vitorioso. Mas para não complicar o processo da independência, preferíamos que ela tivesse lugar antes de abril. Pronto. Mas isso não era possível e, portanto, estendemos para 9 meses. A sessão é presidida por Kaunda, chefe de Estado da Zâmbia. Portugal pretende que haja paridade entre ministros moçambicanos e portugueses no governo de transição. Não consegue. 6 ministros serão moçambicanos e só 3 portugueses. Passa-se à discussão do cessar-fogo e a 2 artigos propostos pela Frelimo. Quando veio o artigo sobre os prisioneiros de guerra, o chefe da delegação portuguesa, o ministro Mel Antunes, pediu que se retirasse essa cláusula. Mas porquê? Ele diz que não temos prisioneiros de guerra. Ele volta-se para nós e diz-nos, mas o exército entregou os prisioneiros à PIDE e a PIDE liquidou. Bom, aquilo de facto criou um grande gelo na sala. Lembro-me de Samora levantou-se, todos nós fomos para um canto da sala. O que fazer? Depois Samora disse, ok. Vejo a morder os lábios, alguns camaradas, vejo o Moiano e outros com lágrimas nos olhos. Disse, não, senhor, vamos continuar. Ele volta para a mesa e diz, retiramos a cláusula. O segundo incidente que tivemos foi relativo aos criminosos de guerra. Havia um artigo sobre o julgamento de criminosos de guerra. Como se lembra, houve crimes de guerra muito bárbaros, massacres, etc. O emprego de armas proibidas pelas convenções dentro da guerra de Moçambique. De novo, o ministro Mel Antunes tomou a palavra, pedindo para retirar-se essa cláusula e dizendo essencialmente que ele, como militar, e muitos dos seus colegas militares, tinham sido uma das razões que os motivara para o 25 de Abril era cessar os crimes de guerra. E ele disse, todos nós cometemos crimes de guerra. Retiramos também essa cláusula, a pedido da parte portuguesa. Enquanto em Lusaka se acertam pormenores do acordo, os extremistas movimentam-se na capital moçambicana. Na noite de 6 de setembro fazem rebentar um paiol do exército. Na manhã do dia 7, as ruas são tomadas por um enorme buzinão. Milhares de europeus, na sua maioria jovens, protestam contra uma nunca provada agressão à bandeira portuguesa por gente da Frelimo. A concentração começa na praça principal, junto à estátua de Mozinho de Albuquerque. É um misto de revolta e de festa. Mas nos bastidores há grupos de ultras que começam a caça aos militares e simpatizantes da Frelimo. Ainda poucos compreendem que a festa vai acabar em tragédia. Começamos a ouvir boatos de que o acordo abortou, etc, etc. Então, chego na minha casa, onde eu vivia, no Spamani, encontro que a minha casa tinha sido invadida pelos ficos. Ao fim da tarde, a Rádio Moçambique começa a difundir em diferido o discurso de Chissano nas cerimónias finais de Lusaka. A cólera dos manifestantes aumenta. A multidão dirige-se para o edifício da rádio. A polícia nada consegue fazer. Uma patrulha da PM tenta intervir, mas é obrigada a retirar-se. Um grupo de manifestantes toma de assalto a rádio. Os primeiros a falar são os que primeiro chegam aos microfones. Gente despolitizada que se considera traída. Como separadores musicais, usam os discos que encontram na cabina de locução. Repetem continuamente o tema Grândola Vila Morena, identificada com o 25 de Abril em Portugal, e a multidão não protesta. Pelo contrário, emociona-se. As chefias da polícia são recebidas em festa e dão a entender que estão com os manifestantes.
Pouco depois, chegam os dirigentes do autodesignado movimento Moçambique Livre, gente de origens diferentes. Entre os mentores do movimento estão duas figuras com percursos políticos muito diversos e até opostos. Vítor Hugo Velez Grilo, médico, antigo dirigente da Federação dos Jovens Comunistas Portugueses e do Socorro Vermelho, estruturas do Partido Comunista nos anos 30 e 40. É então preso, libertado, exila-se em Moçambique. O outro é Gonçalo Mesquitela, intelectual do integralismo lusitano, primeiro amigo e admirador de Marcelo Caetano e depois salazarista ferrenho e deputado por Moçambique. Bombardeados durante meses com propaganda da Frelimo, os manifestantes aproveitam agora a sua oportunidade de falar. Depois, o comerciante e ex-tenente do Exército, Gomes dos Santos, dirigente do FICO, toma o microfone e passa a ser a voz dos rebeldes. Em frente à rádio, a contestação transforma-se em festa. Uma festa que terminará em tragédia. Gomes dos Santos apela aos ex-militares que se apresentem na rádio. Pede o apoio do Exército para que Moçambique não seja entregue à Frelimo. Um dos que aparece movido pela curiosidade e que adere emocionalmente é o capitão dos comandos Gonçalo Fevereiro, hoje proprietário de um restaurante no Algarve. E o Sr. Gomes Santos veio lá e disse-me: Capitão Fevereiro, ainda bem que o senhor está aqui, o senhor vai ficar encarregue da parte operacional. E eu fiquei, sim, parte operacional, mas o que é a parte operacional? Até lhe perguntei na altura, mas então, isto, onde é que está a tropa? E acho muito engraçado que ele disse: bom, a tropa não há, o senhor tem que arranjar. A multidão organiza um sistema logístico e mantém-se à volta do edifício da rádio, formando um escudo civil protetor aos revoltosos. O capitão Gonçalo Fevereiro tem dúvidas quanto às probabilidades do golpe ter êxito, mas consegue a adesão de algumas dezenas de ex-militares, nomeadamente ex-comandos, todos chamados pela rádio, que vai dando instruções para todo o território de Moçambique. O ponto de encontro passa a ser a Praça Mozinho de Albuquerque, na capital. Gonçalo Fevereiro lança então as bases mínimas de um plano operacional. Garantir a tomada do aeroporto, para ver se o Spínola vinha. Nessa noite, os manifestantes, ainda em festa, ocupam parte do Palácio do Governo, que não reage, esperando que Lisboa encontre soluções. Os revoltosos continuam a procurar frelimistas. Atacam e destroem as instalações dos democratas de Moçambique e da Associação Académica. Os independentistas fogem e procuram um abrigo na zona suburbana. Montam um quartel-general em casa de dois antigos militantes da Frelimo, o casal Caliano, que vive num bairro seguro, a Mafalala. Fez-se logo uma reunião de emergência, que era para ver qual era o passo a seguir, e reuniu-se. A primeira posição foi ver como se podia tomar a Rádio Moçambique e montar uma estratégia no aeroporto internacional de Maputo. Escondem-se aqui mais de 100 pessoas. Esta casa passa a constituir o centro da resistência ao movimento dos ultras. É a chamada Base Galo. Por seu lado, na rádio, os dirigentes do agora designado Movimento Moçambique Livre tentam convencer o Presidente da República a tomar partido a seu favor. O general Spínola telefona para o Rádio Clube, fala comigo, eu disse-lhe o que estava a pensar e disse assim: conforme disse a Vossa Excelência no Bussaco, eu torno a insistir que é absolutamente necessário que venha aqui, porque senão isto vai dar um grande problema, como mais tarde veio a dar. E o general Spínola disse: eu vou resolver. Não me disse mais nada. Em Nampula, apanhado de surpresa, o comando do Exército Português quer reagir, mas teme agravar a situação. O nosso grande desejo era acabar com aquilo. E ainda se esboçou, ainda planeámos, não esboçámos, planeámos um ataque direto ao Rádio Clube de Moçambique, que ficava numa rua principal de Lourenço Marques, e que depois foi rejeitado, porque isto vai causar mais danos e se calhar vai matar outras pessoas. A população africana começa a reagir. A situação vai a caminho do descontrole. Na rádio, alguns esperam uma intervenção rhodesiana ou sul-africana. O próprio banqueiro António Champalimau estivera na África do Sul a tentar convencer o governo. Aparecem, de facto, dois sul-africanos. Um deles pareceu-me que era o vice-cônsul, não posso garantir, da África do Sul. A verdade é que estive numa reunião com dois sul-africanos
Dentro do Rádio Clube? Dentro do Rádio Clube, que penso eu que seriam ser da Boss. E que, portanto, nos disseram que teriam na disposição de fornecer 3.000 armas. Dos sul-africanos que nos perguntaram se nós precisávamos de armamento. E nós dissemos, com aquilo que se está a passar em Lourenço Marques, dá-me a impressão que precisamos de armamento. Precisávamos pelo menos de pistolas metralhadoras. Essas armas não chegaram a ser recebidas. Eles dizem, mandem alguém a Nelson Perito. Foi alguém a Nelson Perito, a verdade é que foi preso e nunca houve armamento nenhum. Nunca chegou a ser entregue? Nunca foi entregue, nada. Nunca tivemos nada, nunca tivemos apoio de ninguém. Aliás, eu nessa altura opus-me a que as armas fossem entregues. Apenas as armas ali naquela altura já não faziam qualquer espécie de diferença. Para mim o golpe estava absolutamente abortado. Spínola manda a Lourenço Marques 2 representantes. Um é o Coronel Dias de Lima, um homem da sua máxima confiança. Vão avaliar a situação. São recebidos no aeroporto festivamente pelos revoltosos. Vão à rádio primeiro e depois organizam uma reunião com os vários partidos. Nela participa o reverendo Urias Simango, líder da coligação de partidos moçambicanos anti-Frelimo, o PCN. Urias Simango falou com tal intensidade e com tal verdade que o próprio Coronel Dias de Lima desatou a chorar. À saída da reunião, o Coronel Dias de Lima é aplaudido. Comove-se, pede que confiem no Presidente da República. No mesmo dia, regressa a Lisboa. Mas continua a não haver resposta de Spínola. A situação está agora explosiva. Há multidões que começam a avançar sobre a cidade. Acontecem os primeiros incidentes com europeus. Nos bairros suburbanos nasce um clima de guerra. Os dirigentes do 7 de setembro só encontram explicações fantasiosas para a reação popular. Alunos de universidade brancos, mas com a cara engraxada de preto, foram a Chipamanina. E além disso com outros africanos. E começaram a atacar os brancos. O nosso objetivo, a nossa condição não era para matar ninguém, nós não queríamos matar ninguém. A partir desse momento, o Dr. Pires Moreira e o Dr. Velis Grilo foram ao Governo-Geral e resolveram acabar com o movimento. Aurélio Lebon, ex-comando e clandestino da Frelimo, diz ter visto os cadáveres e dá outra versão. Eram comandos portugueses e só descobrimos que eram realmente brancos quando foram recolhidos e estavam todos pintados de preto, portanto tinham cera preta, não é? Até que nós perdemos 2 elementos aqui, que estavam ali na rua do Gol, ali à frente, de sentinela. Vieram os comandos ali por trás, pela vinda do Corpo de Lusaka, entraram assim, lançaram 2 granadas e perdemos esses 2 moços. Ainda hoje não se sabe se eram de facto comandos ou apenas homens com experiência militar. A verdade é que a revolta galvaniza agora a generalidade dos moçambicanos. As bandeiras da Frelimo aparecem por todo o lado, mas a 20 km daqui são ainda os africanos que sofrem os ataques de civis e militares europeus fora de controle. Na zona da Machava, em Fulena, deve-se aos fuzileiros. Estavam em completo desmando, eles matavam discriminadamente, fuzilaram o que puderam. E houve reação da população aí? E a reação da população já era esperada. Fizeram barricadas contra o movimento, porque estávamos a ser mortos. Os cantineiros estavam a matar tudo que era preto. Nós tínhamos estaleiros aqui e um dos proprietários do estaleiro tentou confrontar-se com a população utilizando a arma que tinha, então esse foi morto. Foi sepultado a algures por aqui, onde vivia e fazia negócio, na terra que considerava sua propriedade e que hoje é caminho para o fontenário público. Ninguém sequer se lembra de como se chamava. Há, no entanto, alguns cantineiros que escapam com vida, porque são bem vistos pelos vizinhos. Mas tínhamos comerciantes, como o caso do Manuel, aqui, perto. Esse até foi retirado pela população local. E a primeira coisa que as pessoas fizeram quando aconteceu o 7 de setembro, depois do anúncio na rádio, foi ir à casa destes senhores e expoliar tudo. Foi uma azáfama louca. Eu lembro-me perfeitamente, manhã de setembro, cheia de sol, bonita. E meu pai disse, ninguém sai de casa. Mas eu tinha um irmão mais irrequieto que eu, imagina, que foi à cantina do Sr. Gomes e carregou lá um bidé que até hoje existe lá em casa e trouxe um rolo de tecido para fazer coisas que eu julgo que ainda existem lá em casa da minha mãe.
Em Lusaka, no dia 7 de setembro, prepara-se a assinatura do acordo, quando chegam à delegação da Frelimo as primeiras notícias da rebelião. Entrei na sala e mandei um bilhete para o presidente Samora a dizer, confirmado, os colonos ocuparam a rádio em Moçambique e estão a fazer apelos contra os acordos. O que fazemos? Paramos? Eu até fiz na pergunta, paramos? E Samora responde ao meu bilhete dizendo, vamos assinar. São eles que violarão a sua assinatura. Bom, e assinou-se. Imediatamente a delegação portuguesa parte para o aeroporto e eu creio que eles só foram informados da situação quando fazem escala em Nairobi. Então o presidente Samora entrou imediatamente em contato com Portugal para falar com Spínola. Spínola vem. Diz-lhe que ele é um traidor e que violou o princípio básico de honra, violou a sua assinatura. Spínola diz, não compreendo o que está a dizer, em que língua está a falar. Samora riu-se, dá o telefone ao tenente, não, diz, falo com o seu oficial e dá o telefone ao tenente-coronel Lousada. O tenente-coronel Lousada bate os tacões e diz, meu general, o presidente Samora diz que o meu general é um traidor e tem provas. O nosso receio grande era que esse movimento teria, portanto, o apoio do exército português, tanto em Moçambique. Talvez meia hora depois, no nosso cumprimento de onda, começamos a receber respostas das unidades militares portuguesas, das diferentes unidades, em que nos diziam, estamos totalmente de acordo com a Frelimo, queremos cooperar com vocês. Quando, a 7 de setembro, a rebelião branca explode em Lourenço Marques, na Beira há também um ensaio de motim. No centro da cidade surgem cartazes apelando à adesão dos comandos recrutados em Moçambique. Não há resposta de quaisquer forças e a polícia militar intervém, repondo a ordem. A verdade é que na zona da Beira, desde agosto, que vigora uma atmosfera de confiança entre os militares portugueses e os guerrilheiros da Frelimo. Eu apanho o 7 de setembro no mato, juntamente com um conjunto enorme de comandantes da Frelimo, dos quais eu era responsável não só pela segurança deles, que estavam na nossa área, como também pela sua alimentação, como pelo bem-estar. Desde agosto, que a poucas dezenas de quilómetros da Beira são frequentes os comícios dirigidos por militantes locais da Frelimo e mesmo por comandantes da guerrilha. Nesses comícios convivem guerrilheiros, militares portugueses e população civil de todas as cores. No topo da hierarquia regional da guerrilha está, em 74, o comandante Cara Alegre Tembe. Quando tem notícias da agitação anti-Frelimo na Beira, decide avançar com os seus homens sobre a cidade. Então, quando a gente chega à entrada do Mataquana, havia um jovem muito bonito, esse jovem, quando digo bonito, simpático, que era o capitão da companhia da Polícia Militar. Era o capitão Campos. Capitão Campos. Um jovem muito alegre, que muitas vezes me escondeu no blindado para fazer patrulha na cidade da Beira. Então ele recebe logo a mim. Recebe-me bem. Então já tive mais uma força. Além do pelotão de Alferes Marcelino Alves, já tenho o capitão Matos aqui, na Polícia Militar. Então fiquei mais gordo. Mas a intervenção dos guerrilheiros e do exército acaba por se revelar desnecessária. Os militares assumem de imediato o controlo dos nós vitais que ligam a Beira à capital, ao resto de Moçambique e à Rodésia. Na Beira faz-se uma demonstração de força. Caminhões com tropa portuguesa e guerrilheiros patrulham incessantemente a cidade. Desfilando ao nível de 20, 40 por viatura, pode imaginar então quantas viaturas é que passavam, e desfilaram pela cidade, apenas para dizer às pessoas, por favor, fiquem nos seus lugares, porque nessa altura já estava o rádio, a Beira, entretanto já estávamos a transmitir na rádio, para as pessoas estarem calmas, para não saírem. Em Lourenço Marques, a massa de colonos que aderiu ao 7 de setembro continua eufórica. Ainda não se apercebe que a revolta abortou, que o caos está à porta e que é urgente negociar uma saída que evite a catástrofe. Este vai ser o objetivo prioritário de portugueses e moçambicanos nos dias tumultuosos que se avizinham.
Iacatico, 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 Tico, Gaina, Gamoçambique, Iacatico, 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 Tico, Gaina, Gamoçambique.